boa tarde. Dando início à nossa segunda parte do vídeo, né? Eu quero só complementar e deixar mais claro um pouco o que eu falei na aula anterior, tá? No finalzinho do vídeo da aula anterior, que dizia o seguinte: de modo específico, no acolhimento na sala de vacinação, a equipe deve garantir um ambiente tranquilo, aquele ambiente bom, aquele ambiente que dá vontade de estar presente, tá? Confortável, um ambiente confortável, que a pessoa se sinta confortável ao adentrar nesta unidade. E assegurar a privacidade do paciente, pois em alguns casos, alguns deles nos trazem informações de algumas patologias, tá? Então nós devemos manter essa privacidade do mesmo, não permitindo que essas informações ultrapassem a sala de vacina, tá ok? Eu deixei uma observação também, que é o seguinte: estabelecer uma relação de confiança com o usuário, conversando com ele ou com seu responsável sobre os benefícios da vacina. Por que isso, pessoal? Pelo simples fato de, se eu passar essa confiança para essa pessoa e para o seu responsável, então com certeza eles desejarão voltar outras vezes. Porém, se não tiver esse vínculo de confiança, dificilmente ele retornará, viu? Triagem, pessoal, é o processo de escolha, seleção ou classificação a qual os usuários são submetidos a fim de determinar aqueles que possuem prioridade no atendimento. Essa triagem contribui com a organização do fluxo, tá? Então, essa organização do fluxo permite que você dê continuidade ao trabalho de forma que não se aglomere pessoas, tá? E que o fluxo seja contínuo, tá ok? Otimização do tempo e dos recursos. Então, com isso, com essa triagem, nós podemos otimizar o nosso tempo no atendimento. Então, nós atenderemos mais pessoas em menor tempo, tá? Favorece a redução de aglomerações, como eu já falei, com possível melhoria na resolutividade do serviço e na satisfação do cliente. Por quê? Vejam só, se eu faço essa triagem bem feita, então nessa triagem mesmo, eu já posso orientar as pessoas, aquelas que realmente precisam da vacina e aquelas que estão marcadas para outro dia. Então essas pessoas que estão marcadas para outro dia não precisarão ficar esperando até chegar à sala de vacina, tá certo? Então, na sala de vacinação, que de modo geral é demanda por usuário sadio, o critério a ser adotado é a ordem de chegada. Mas é importante dar atenção especial às pessoas que demandam atendimento diferenciado, tais como gestantes, idosos e indivíduos com necessidades. Ou seja, pessoal, a maioria das vezes que as pessoas procuram a sala de vacina são pessoas sadias. Então, nesse caso, nós podemos permitir que seja feita a ordem de chegada, ou seja, quem chegou primeiro será atendido primeiro. Porém, eu tenho que dar atenção também àquelas pessoas com necessidades especiais, tá? Então, o bom senso me diz que chegar essas pessoas na unidade, o que é que eu faço? Vou lá fora, na sala de espera, e comunico à população e peço permissão que eles deixem que essa pessoa seja atendida primeiro, tá certo? Procedimentos anteriores à administração do imunobiológico, da vacina. O que é que eu faço antes? Antes da administração do imunobiológico, os seguintes procedimentos devem ser seguidos. Se o usuário está comparecendo à sala de vacinação pela primeira vez, nós devemos abrir os documentos padronizados de registro, como a caderneta de vacinação ou cartão de vacina, tá ok? Ou também o cartão controle e o cadastro no CPNI. No caso de retorno, são aquelas pessoas que já vieram uma vez e estão retornando à unidade para completar o esquema ou encerrar o esquema. O que devemos fazer? Avaliar esse histórico de vacinação, tá certo? Identificar quais as vacinas que o mesmo precisa tomar. Então,
Vou dar só um exemplo aqui. O que é que acontece? A pessoa veio à unidade para tomar outra vacina. Então, por exemplo, nós pegamos o cartão de vacina da mesma, verificamos quais vacinas ela já tomou e quais precisam tomar neste dia. Tá ok? Então, após isso, é que nós iniciaremos todos os outros trâmites para vacinação. Mas primeiro devemos avaliar o cartão para saber o que vamos preparar e administrar. Obtém informações sobre o estado de saúde do usuário, avaliando as indicações e as possíveis contraindicações dos imunobiológicos. Tá? Então, o que é que eu faço com isso, pessoal? Eu vou chegar para essa pessoa e perguntar: o senhor está bem? Está sentindo alguma coisa? Tá? E a resposta dele vai me dizer se é o momento ideal ou não para ser feito aquela vacinação. Tá? Então, sempre devemos perguntar se a pessoa está sentindo alguma coisa, tá ok? Oriente o usuário sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico de acordo com o grupo-alvo, ao qual o usuário pertence conforme o calendário vigente. Então, sempre antes e após terminarmos a vacinação, devemos passar orientações a esse usuário, pois o mesmo, com boas informações, fica mais fácil de entender todo o processo de trabalho e de aceitar a continuidade do complemento do esquema vacinal, tá certo? Faça o registro do imunobiológico a ser administrado nos respectivos documentos destinados à coleta desta informação, tá? Na caderneta de vacinação, então nós temos vários tipos de caderneta, tá? São diversos tipos. Temos de criança, adulto, masculino, feminino, vários tipos e vários modelos, tá certo? Então, o que nós vamos fazer com esta caderneta, tá? Então, nós vamos datar. Existe um espaço para colocarmos a data, tá ok? Tá? Existe um espaço para colocarmos as datas e devemos prosseguir da seguinte forma: anotar no espaço indicado a dose, tá ok? O lote, a unidade de saúde onde a vacina foi administrada e o nome legível do vacinador. Na aula anterior, me perguntaram por que as pessoas sempre colocam a unidade e o lote. Vou dizer e esclarecer para vocês. É importante colocar esses dados, pois posteriormente podemos ter algumas pessoas com alguns eventos adversos relacionados à vacina. Então, quando eu coloco a data correta, o lote correto, eu posso identificar se este lote, porventura, está causando algum evento adverso em várias pessoas. Então, vamos imaginar que 10 pessoas tomaram determinada vacina e todas 10 apresentaram algum evento adverso. Então, o que é que a gente faz? A gente recolhe esses cartões, chama essas pessoas e começa a avaliar esses cartões e o lote, para saber quem fez, onde foi feito e qual a data que foi feito. Posteriormente, nós encaminhamos para saber se há um desvio de padrão de qualidade neste lote. O aprazamento deve ser calculado ou obtido no CIPNI e a data deve ser registrada com lápis na caderneta de saúde, no cartão de vacinação e no cartão controle do indivíduo. Isso, pessoal, é muito importante, pois essa data de lápis é que deixa visível ao cliente, ao nosso paciente, a data que ele retornará. Então, sempre colocamos a data de retorno com lápis, tá? O paciente veio, já tem o seu dia marcado lá no retorno, com a datazinha de lápis. O que é que nós vamos fazer? Hoje é o dia, nós vamos apagar essa data, colocarmos a data de hoje com caneta, assinarmos, colocarmos os lotes e aprazar a outra vacina posteriormente, caso necessário. O aprazamento é a data de retorno, como eu falei, tá? Então, para receber a dose subsequente, se necessário. Se não, nós só aprazamos para 10 anos, como é o caso da ADT, ok? E outras vacinas que não precisam de aprazamento, encerramos o esquema.
Os instrumentos de registro pessoal das doses aplicadas imunológicas são disponibilizados com nomes de, então, passaporte de vacinação, caderneta de saúde, cartão de vacinação, cartões de clínicas privadas. Então, esses são os nomes que são dados a estes instrumentos para registro pessoal das vacinas, tá ok? Para o controle por parte da equipe de vacinação, a unidade de saúde deve manter o cartão controle ou outro mecanismo para o registro do imunobiológico administrado. Tal instrumento deve conter os mesmos dados do cartão de vacinação do usuário, isto é, a identificação, o nome do mesmo, a data que as vacinas foram vacinadas, quais foram as doses, os lotes e o nome do vacinador, tá ok? Então, geralmente, os cartões controle são cartões assim, tá? Cartões normais e cartões controles ou cartões sombras, como chamamos também. Então, o que eu fizer neste cartão, eu tenho que colocar neste cartão também. A diferença é que este o usuário leva para a sua residência e esse fica com a gente para manter o controle. Pois o usuário pode perder futuramente este cartão e, tendo esse controle na sala de vacina, nós podemos recuperar todo o seu esquema vacinal sem que o mesmo precise tomar tudo de novo. Observação: com a implantação do registro nominal das doses aplicadas no CPNI, que inclui dados pessoais de residência como cartão controle, poderá ser progressivamente desativado. Então, o cartão controle poderá progressivamente ser desativado. Porém, tem uma ressalva: nós não estamos mais utilizando este programa, o CPNI. Então, é interessante que se mantenha o fluxo com o cartão controle. Faça o registro da dose administrada no boletim diário específico conforme padronização. Reforce a orientação, informando o usuário sobre a importância da vacinação, os próximos retornos e os procedimentos possíveis em casos de eventos adversos. Administração dos imunobiológicos. Na administração dos imunobiológicos, adota os seguintes procedimentos: verificar qual imunobiológico deve ser administrado, conforme indicado no documento pessoal de registro, cartão de vacina ou caderneta de vacinação, ou conforme alguma orientação médica. Então, o cliente chegou à nossa unidade, nós iremos verificar quais vacinas ele necessita tomar, tá? Diante disso, escolheremos essas vacinas para posteriormente estarmos administrando. Higienizar as mãos antes e após o procedimento. Então, antes e após cada procedimento, nós devemos higienizar nossas mãos, pois assim diminuímos os riscos de transmitirmos infecções cruzadas, ok? Examine o produto observando. Então, nós devemos observar o produto, pegar aquele frasco ampola e começar a observar suas características. Uma delas é a aparência da solução. Então, qualquer alteração que essa solução apresente, que fuja do padrão normal, do padrão de qualidade normal, nós deveremos estar desprezando-a. Olhar o estado da embalagem, muito importante, verificar se a embalagem está aberta ou não. O número do lote e o prazo de validade. Então, atentar-se para o número do lote, atentar-se para o prazo de validade. Tá? Veja só, o exame do imunobiológico pode ser feito logo no início das atividades diárias. Então, logo quando eu cheguei à unidade, que eu estou tirando os imunobiológicos da sala da geladeira, colocando na caixa térmica que já está previamente preparada, eu posso estar fazendo essa verificação. Porém, mesmo com essa verificação, no momento do preparo, antes da administração, eu verifico novamente, pois em algum dado momento eu posso ter pego essa vacina e não ter percebido algum desvio do padrão de qualidade. Observe a via de administração e a dosagem. Então, observar sempre, saber qual via é e qual dose necessária a ser feita. Prepare o imunobiológico de acordo com o procedimento específico realizado a cada imunobiológico.
Administra o imunobiológico segundo a técnica específica, então cada imunobiológico tem uma técnica a ser administrada. Observe a ocorrência de eventos pós-vacinação, então a gente tem que identificar quais eventos adversos são estes, tá? Despreze o material utilizado na caixa coletora de pérfuro cortante, como eu já falei anteriormente, na aula passada. Então, é importantíssimo que verificarmos onde estamos desprezando esses materiais, tá? Pois é o seguinte, eu posso acabar desprezando um material em um lugar indevido e uma pessoa se perfurando, se cortando, tá ok? Encerramento do trabalho diário. Então, iniciei meu dia, estou concluindo o meu dia. Então, nesse encerramento, eu devo, ao final de cada atividade, conferir no boletim diário as doses de vacinas administradas. Então, as vacinas que foram feitas durante o dia, eu pego e vou conferir no meu boletim se está condizente com a quantidade do que foi realizado. Retirar as vacinas da caixa térmica de uso diário, identificando os frascos multidoses, a quantidade de doses que podem ser utilizadas no dia seguinte, observando o prazo de validade após a abertura e guardando-as no refrigerador. Então vejam só, vou retirar as vacinas, tá, que eu estava utilizando durante o dia, vou verificar aqueles frascos multidoses, se a data de validade está perto de se vencer ou se há um desvio de qualidade no lote, pois as vacinas multidoses, ela tem um dia específico após a sua abertura, tá? Então nós só utilizamos até aquele momento. Então, se amanhã ela já vai estar vencida, então já posso desprezar previamente, tá? Retire as bobinas reutilizáveis da caixa térmica, proceda à limpeza das mesmas e acondicione-as no equipamento de refrigeração, podendo ser a geladeira ou o freezer. Então, as bobinas reutilizáveis, pessoal, são os gelox, são bem conhecidos como gelox. Então, nós vamos retirar da caixa térmica, vamos proceder à nossa limpeza, tá? E vamos devolver à geladeira. Despreze os frascos de vacinas multidoses que ultrapassaram o prazo de validade, como eu falei anteriormente. Registre o número de doses desprezadas no formulário padronizado de registro físico ou informatizado para subsidiar a avaliação do movimento das perdas dos imunobiológicos. Então, o que é isso? Vou pegar as vacinas que foram desprezadas, aquelas que foram desprezadas por validade ou por não estarem com padrão de qualidade aceito, vou desprezá-las, porém eu vou quantificar quantas e quais vacinas foram desprezadas, para posteriormente estar dando explicações ao Ministério, à Secretaria de Saúde, porque somente vem vacina quando nós solicitamos, tá? Então, para isso, nós solicitamos essas vacinas e nós temos que informar também as suas perdas. As perdas dessas vacinas, tá ok? Verifique e anote a temperatura dos equipamentos de refrigeração nos respectivos mapas de controle diário. Então vejam só, na aula de conservação de imunobiológico, eu estarei exemplificando como fazer o registro de manhã e como fazer o registro após o fim do expediente, tá? Proceda à limpeza da caixa térmica, deixando-a seca. Então a gente já faz essa limpeza, deixa ela seca, no dia seguinte já pegarmos uma caixa limpa, tá ok? Organize o arquivo permanente, arquivando os cartões controles. Então, aqueles cartões controles que nós utilizamos durante o dia, nós vamos devolver ao arquivo, tá ok? Verifique a lista de faltosos, ou seja, de pessoas agendadas para a vacinação que não compareceram à unidade. Então, nós temos esses cartões controles e nós sabemos quais as pessoas que irão comparecer para se vacinar. Então, com esses cartões também, nós vamos verificar quem faltou, porque posteriormente nós estaremos fazendo as buscativas dessas pessoas. Separa os cartões controles com a finalidade de organizar a busca de faltosos. Então, é a famosa buscativa. Nós vamos separar essas pessoas que faltaram e fazer as buscativas das mesmas. Certifique-se de que os equipamentos de refrigeração estão funcionando
adequadamente, devidamente. Então, esses instrumentos, esses equipamentos devem estar com o seu funcionamento adequado, tá? Desligue o ar-condicionado. Então, se nós já terminamos nosso expediente, não há necessidade de deixar o ar-condicionado ligado, tá certo? Por quê? Porque isso vai gerar um custo de energia muito maior. Deixe a sala limpa e ordem, tá? Encerramento do trabalho mensal. Então, eu iniciei o meu dia e encerrei meu trabalho. Trabalhei todos os dias e agora eu vou encerrar o meu mês, tá? Eu vou terminar o meu mês. Então, o que eu vou fazer? Ao final das atividades do mês, a equipe de vacinação, supervisionada pelo enfermeiro, deve anotar os seguintes procedimentos: consolidar as doses registradas no boletim diário, transferindo os dados para o boletim mensal de doses aplicadas. Então, consolidar é pegar todas essas doses que foram feitas durante todos esses dias e transferir para os dados do boletim diário. Nós vamos quantificar essas doses, tá certo? Avaliar e calcular o percentual de utilização e perda física e técnica de imunobiológicos. Então, nós devemos calcular esse percentual para sabermos se estamos dentro do padrão de qualidade, porque não é normal haver muitas perdas de imunobiológicos, tá? Então, nós devemos avaliar esse percentual. Monitorar as atividades de vacinação, taxa de abandono, cobertura vacinal, eventos adversos, inconsistência ou erros de registro do sistema, entre outras atividades. Então, nós temos que monitorar. Por quê? Porque essa monitorização vai nos informar o padrão de qualidade que a unidade está trabalhando, tá? Então, se uma unidade tem várias pessoas abandonando a imunização, se a taxa de cobertura vacinal está baixa, se está acontecendo eventos adversos com muita frequência e se tem alguém registrando de forma errada, então nós devemos parar, avaliar esses erros para que possamos melhorar cada dia mais. Revisar o arquivo com informação individual de vacinados para estabelecer ações de busca ativa dos faltosos. Então, e agora nós terminamos nosso mês, e o que fazemos com os resíduos resultantes da atividade de vacinação? Diariamente são gerados 2 tipos de resíduos na sala de vacina. Então, nós temos resíduos infectantes, classificados como de resíduos do grupo A1, contém na sua formulação micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com prazo de validade expirado, vazios ou com sobras de vacina. Ainda agulhas e seringas utilizadas. Os resíduos comuns, que é outro grupo, também são classificados como resíduos do grupo D, caracterizados por não apresentarem risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados a resíduos domiciliares. São exemplos de papel, embalagem de seringas, as embalagens de seringas ou embalagem de agulhas, tá certo? Uma observação: o gerenciamento de tais resíduos deve estar em conformidade com as definições estabelecidas na RDC Anvisa de número 306, de 7 de dezembro de 2004. Essa RDC dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e na resolução CONAMA número 358 de 20 de abril de 2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final desses resíduos de saúde. O manejo desses resíduos inclui as fases de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externos e disposição final. Então existe toda esta cadeia, tá ok? É de responsabilidade do trabalhador da sala de vacina realizar a segregação, o acondicionamento e a identificação desses tais resíduos. O referido profissional também é responsável pelo tratamento dos resíduos nos serviços de saúde onde não esteja disponível a central de material de esterilização, a famosa CME.
Então a segregação, o que é essa segregação, pessoal? Segregação é separar, é a separação desses resíduos no momento e no local de sua geração, de acordo com sua característica física, química, biológica ou riscos envolvidos. Então eu vou separar aqueles resíduos que são do grupo A e do grupo D, tá ok? Acondicionamento. Acondicionamento nada mais é embalar os resíduos segregados, aqueles resíduos separados, nós vamos embalar em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, tá? E resistam à punctura e à ruptura. A capacidade de acordo dos recipientes deve ser compatível com a geração diária de cada resíduo, tá certo? A identificação dos resíduos, pessoal. Como é que nós faremos essa identificação? Então, essa identificação permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos ou recipientes, fornecendo informações para o seu correto manejo. Então, quando nós identificamos de forma correta, também estamos produzindo uma forma de prevenir posteriormente alguns acidentes, tá certo? A identificação dos resíduos permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos ou recipientes, fornecendo informações para o seu correto manejo. Os sacos para condicionamento, os recipientes de coleta interna e externa e transportes, e os locais de armazenamento devem ser identificados em áreas de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores e frases. Tá ok? O tratamento é a aplicação do método ou técnica que modifica as características dos resíduos, reduzindo, eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. Esse tratamento ele vai fazer com que as condições dos imunobiológicos sejam modificadas, tá? Com essa modificação, esse imunobiológico não vai trazer risco à pessoa ou ao meio ambiente. O transporte interno até o local de armazenamento temporário é responsabilidade da equipe de limpeza da unidade. Então, a equipe de limpeza da unidade vai ser responsável por transportar até o local de armazenamento. Cuidados com os resíduos da sala de vacinação. Então, o resíduo infectante deve ser cuidado, ele deve ter cuidados especiais nas fases de segregação. Então, na fase de separação, devemos ter vários cuidados com ele. Na hora de acondicionar também, na hora da coleta, no tratamento, no destino final, tá certo? Para este tipo de resíduo, o trabalhador da salvação deve, acondicionar em caixas coletoras de material perfuro-cortante os frascos vazios de imunobiológicos, assim como aqueles que devem ser descartados por perda física ou técnica, além de outros resíduos perfurantes e infectantes, como seringas e agulhas usadas, tá? O trabalhador deve observar a capacidade de armazenamento da caixa coletora definida pelo fabricante, independente dos números de dias trabalhados. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a caixa de perfuro cortante, também chamada de descarpaque, tá? Ela tem uma linhazinha tracejada. Então, nós iremos acondicionar as seringas e agulhas e os frascos, ampolas lá dentro, só até essa linha tracejada, pois quando ultrapassamos esse limite, corremos riscos, tá, de estar proporcionando uma futura contaminação, tá ok? Acondicionar as caixas coletoras em saco branco leitoso. Encaminhar o saco com caixas coletoras para a central de material e esterilização, que são as CMS, tá, na própria unidade de saúde ou em outro serviço de referência, conforme estabelece a resolução de número 358 de 2005 do CONAMA, a fim de que os resíduos sejam inativados. Então, em nenhuma hipótese, as caixas coletoras de materiais pérfuros cortantes devem ser esvaziadas ou reaproveitadas. Então, de maneira alguma, nós devemos reaproveitar essas caixas ou esvaziá-las, tá certo? Porque com isso, nós corremos um risco muito grande de nos furarmos, tá? Nos cortarmos. Então, fechamos a caixa e não abrimos para mais nada. Limpeza da sala de vacinação. Então,
vamos agora falar um pouquinho sobre essa limpeza, tá? Não vai ser uma coisa tão específica, porque nós não fazemos a limpeza dessa sala de vacina, porém temos que conhecer como elas devem ser feitas, tá? Então, o processo de limpeza de superfície em serviço de saúde envolve a limpeza concorrente, que é aquela limpeza diária, e a limpeza terminal. A limpeza concorrente é realizada pelo menos 2 vezes ao dia, em horários pré-estabelecidos, sempre que for necessário. Então, veja o seguinte: existe essa limpeza concorrente, que nós fazemos 2 vezes ao dia, ou todas as vezes que forem necessárias, né? E que geralmente se faz pela manhã e à tarde, tá? Mas caso haja uma demanda muito grande de pacientes e que você veja que o lixo está se aglomerando, podemos sim chamar a pessoa responsável para ser feita essa limpeza. Já a limpeza terminal, ela é mais completa e inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas das salas e do equipamento. Então veja só, essa limpeza terminal é mais completa, então é aquela limpeza que se vai limpar tudo, tá ok? Tudo. A sala em si vai ser limpa, vai ser realizada dessa maneira. A limpeza terminal, continuando, é realizada a cada 15 dias, tá? Então a cada 15 dias se tem realizado essa limpeza de parede, teto e todos os mobiliários. Contempla a limpeza de piso, teto, paredes, portas e janelas, como eu havia feito. Quanto aos equipamentos de refrigeração, a equipe responsável pela sala deverá programar e executar o procedimento de limpeza conforme as orientações contidas no manual de rede de frio. Então, na parte de conservação, também de imunobiológicos, eu irei falar como se dá a limpeza e com qual frequência se dá a limpeza da geladeira ou do freezer, tá certo? Pessoal, acabamos nossa aula, tá? Esse é o que eu tinha para vocês sobre sala de vacina. Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando da seguinte forma: estou trazendo uma coisa de cada vez para não acabar deixando de dar algumas coisas a vocês ou dando coisas necessárias. Então nós começamos sobre os conceitos de vacina lá em cima, passamos a entender quais eram esses conceitos, fomos para redes de frios, tá? Então aprendemos na rede de frio todas as instâncias da instância nacional até a instância local, que é a sala de vacina. Hoje terminamos a parte de vacina, tá? Da sala de vacina, que é aquele momento que você tem que aprender a organização dessa sala de vacina. Posteriormente estaremos falando sobre a conservação dos imunobiológicos e futuramente estaremos falando sobre os imunobiológicos em si, de forma detalhada, de acordo com o calendário vacinal vigente no nosso país, e bem como falando de cada imunobiológico especificamente. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado a vocês por estarem me dando essa chance de estar passando um pouco de conhecimento para vocês e estar trocando conhecimento também, porque nós trocamos esse conhecimento, tá? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.